Oi pessoal, bem-vindos ao nosso segundo vídeo aqui do canal do Desencaixe. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o desencaixe. Eu não vou ficar falando exatamente sobre o projeto, mas eu queria falar o porquê do desencaixe, o que está por trás disso, o que a gente pode pensar sobre isso atualmente. E aí, para isso, eu vou dar algumas contribuições minhas, mas também eu queria citar aqui que eu fiz um curso da Brava. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o Instagram delas, que é um lugar que tem vários cursos. E eu fiz um curso que era baseado num livro que chama Arte Queer do Fracasso. E aí eu vou pegar esse curso com alguns conceitos que vão trazer um pouquinho luz a essa discussão. Então, primeiro, quando eu dei o nome para o projeto de desencaixe, por que isso, né? No Instagram ele foi como o desencaixe, então acabou ficando como um substantivo, porque já tinham tomado esse meu nome, né? Não dá para repetir no Instagram, mas o projeto em si é desencaixe, sem o O na frente. Isso deixa a gente aberto para duas coisas, né? Tanto para essa identificação da gente se perceber nesse lugar como desencaixado, aquela pessoa que sempre se percebeu um pouco fora ali dos lugares, que não sentia que tinha alguma coisa diferente e que tinha opiniões diferentes e que não conseguia se contentar muito ali com o convencional, mas também como um convite de desencaixe para quem está muito dentro desse lugar mais restrito, para que ela possa se libertar um pouco também e venha a se desencaixar naquilo que fizer sentido. E aí, pegando aqui o link com esse curso, né, falar um pouquinho sobre o que seria o queer, porque ele vai falar sobre o livro e o curso que eu fiz e tudo mais, foram muito baseados nessa questão do que seria o queer e o que seria o fracasso, né? E como a gente entende o fracasso e o sucesso hoje em dia. E eu acho que isso faz total link com o que eu procuro passar aqui. Então, em primeiro lugar, o que é o queer, né? A gente entende o queer como sendo algo do LGBT, mas lá no livro ele coloca como sendo aquele que tá fora da norma, que não corresponde da forma que as pessoas esperam, aquele que é excêntrico. E aí, isso aqui no nosso vocabulário seria exatamente o que eu tô dizendo por desencaixado, né? Então, são as pessoas desencaixadas. E aí, como é que a gente entende isso na sociedade, né? Porque se você é uma pessoa que você se veste de uma forma diferente, se você se comporta de uma forma que as pessoas não estão esperando, se você quer ter uma vida que sai do convencional, trabalhar com coisas que as pessoas até então acreditam que não é possível, ou seguir um pouco do script do que é recomendado para você ter sucesso e ser aceito. Isso seriam as pessoas desencaixadas e isso leva pra gente direto para uma concepção de fracasso, porque se a gente olha para essas pessoas e percebe que elas não estão ali no que as pessoas idealizam como sendo certo, como sendo ideal, elas automaticamente caem nesse lugar de que não deu certo, de que não dará certo, e isso é o que a gente entende por fracasso, né? Que seria o oposto do sucesso que a gente entende que é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Quando a gente fala bem-sucedida profissionalmente, a gente está falando de dinheiro, mas para além de dinheiro, a gente está falando de cargos de poder, né? Então uma pessoa pode, sei lá, ser uma dançarina assim que consegue ter um poder aquisitivo aí, mas ainda assim ela vai estar em outro lugar em relação a pessoas que, por exemplo, são donas de empresas, sócios e tudo mais. E aí a gente entende, na verdade, que tanto faz para as pessoas o que você é ou deixa de ser, e que o que importa realmente não é o que você quer, é o que é dado como ideal nesse roteirinho
de um lugar que você tem que chegar. E a partir do momento que você chegar lá, ou pelo menos que você aparentar ter chegado lá, aí você vai ser uma pessoa aceita. E não só a gente tem que chegar num certo lugar de poder, né? A gente tem que aparentar estar feliz, o que muitas vezes a gente não vai estar, mas só da gente entender que alguma pessoa tem uma certa posição, tem tem alguma coisa, uma casa ou algo do tipo, a gente imediatamente associa isso a um bem-estar, a uma felicidade. E a gente é essa sociedade que hoje em dia a gente fica correndo atrás da felicidade, achando que todo mundo tá bem. Mas quando a gente vai ver a fundo, a gente percebe que não. E o que é importante, assim, trazer nessa questão do que de ser o desencaixado, né? Eu acho que a gente tem um poder ali muito grande de brincar com isso, entre aspas, né? Mas que a gente já tá fora da ordem. E a gente acaba só perdendo com isso de querer se encaixar a um padrão que não faz parte de quem você é. E eu acho que o importante da gente olhar para isso é de um poder quase que revolucionário mesmo, de poder subverter esse significado, né? De entender que você, por estar fora de tudo isso que já é premeditado, você tá num outro lugar de referência. Você, digamos, tá quase que livre para poder, já que você é aquela pessoa que tá fora, né, a pessoa fora da curva, você pode desfrutar disso. E aí a gente entende assim que como é importante e simbólico ter pessoas que não seguem a norma, porque daí a gente se identifica com aquilo e pode partir e entender o que faz sentido pra gente ou não. E aí outro ponto muito importante que eu quero falar aqui é sobre a nossa identidade, né? A gente acaba se entendendo como pessoas que são muito mutáveis e que você não se estabelece em nenhum padrão regente assim, mas você começa a perceber essas pessoas que também fogem um pouco do padrão e aí acabam se criando muitas identidades, né? Então, em relação à sexualidade, em relação à posição política e tudo mais. E aí eu acho que a gente cai num lugar que tem um certo risco, assim, de a gente entender uma identidade como uma grande totalidade e não como um ponto de partida, que é importante a gente se reconhecer ali em alguns lugares, em alguns ambientes, em alguns ideais, mas quando a gente entende aquilo como o total que a gente pode ser, a gente de novo tá entrando numa outra caixa e num outro lugar limitante, né? Então, eu queria trazer muito essa reflexão aqui de como a gente se entende como indivíduo, como sujeito, porque eu acho que com o autoconhecimento que vem à tona, que todo mundo fala de maneiras muito diferentes, mas todo mundo fala sobre a questão de autoconhecimento hoje em dia, né? Eu acho que muitas vezes se tem essa visão de que autoconhecimento é como se a gente fosse um indivíduo, que fosse um todo, e a gente de alguma forma não tivesse acesso a esse todo, e a gente precisasse ir descobrindo quem a gente é ao longo da vida. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito sobre, porque eu não vejo dessa forma, assim, eu acho que é importante a gente ter uma outra visão em relação a isso, porque a gente como sujeito não é dado a partir do momento, sei lá, que a gente vira adulto, que a gente passa por algum marco, assim, né? Eu acho que é importante a gente entender a nossa subjetividade, quem nós somos, ela é dada ao longo do tempo e nunca é posta como totalidade, né? A gente é um ser, a gente, todos nós somos seres muito fluidos e o autoconhecimento não é sobre entender o que já foi posto, o que nasceu com você ou qualquer coisa do tipo, mas entender quem você está se tornando e vai continuar sempre se tornando, porque é uma eterna construção de quem a gente é. Então, eu acho muito importante a gente manter isso em mente, que a gente está sempre muito mutável
e que é um caminho de eterna construção e que nada é posto e que a gente nunca vai chegar mesmo que no leito da morte a gente ainda não vai estar num lugar de totalidade. Porque sempre tem alguma coisa que ainda não foi dada e que a gente vai construir ao longo do tempo. E como é importante essa questão de se assumir no lugar de não ser. É um lugar radical mesmo de olhar para a sociedade e assumir um papel de eu não sou nada que é posto, eu não sou nada que é tido como uma identidade quadrada e que nada dali pode ser mudado. Eu acho que tem uma rebeldia, assim, muito importante em você negar rótulos. E é o que eu falei, né? Eu acho que identidade é muito importante no momento que a gente tá. É preciso que as pessoas se identifiquem, é preciso que você tenha ali o seu lugar de conforto e de semelhanças, mas que isso seja apenas um ponto de partida. Porque a verdade é que ninguém é, né? O é fixo. A gente está e a gente se colocar nesse lugar de não ser e não aceitar roteiros e personagens e estruturas que já são postos, isso por si só já é um ato de resistência. E aí eu bato muito na tecla de autonomia, porque eu acho que é muito importante que a gente entenda a autonomia, mas não autonomia de qualquer forma, é uma autonomia que seja mais crítica do poder de produzir esse conhecimento, esse pensamento que seja mais crítico. Então, a minha proposta no projeto como um todo é fazer as pessoas enxergarem que todo mundo é capaz de ter uma autonomia, de poder olhar para as informações que a gente tem, olhar para o mundo que a gente tem e poder encontrar, não sozinho, mas encontrando as ferramentas, a gente poder utilizar dessas ferramentas e ir tirando as nossas próprias conclusões, claro que sempre baseadas e sempre inspiradas e sempre podendo ouvir outras pessoas, mas que a gente tenha essa autonomia de poder entender o que faz ou não sentido de acordo com o que a gente pôde ir atrás e conhecer. Só que eu acho que isso por si só não é o suficiente falar, porque se a gente coloca num lugar muito de autonomia, eu acho que pode cair num discurso perigoso de fazer as coisas por si mesmo e sem ajuda de ninguém e de qualquer forma. E eu acho que a gente tem que entender que também o nosso umbigo não pode ser referência para tudo. É lógico que a gente vai partir de um lugar de experiências muito únicas e que a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro por inteiro, né? Porque a gente não entende de fato da onde outras pessoas vêm e pelo que elas passaram e as construções que elas puderam ter. Mas é preciso que a gente possa entender o mundo como um lugar muito maior e muito abrangente do que a gente tem acesso. E aí é nesse lugar que eu penso de um lugar crítico, que a gente possa olhar e ver diferentes realidades e entender que a sua fala e o seu pensamento vai sempre partir de um recorte muito específico. Então eu venho aqui muito nesse lugar de só trazer uma comunicação, os textos que eu coloco, tudo que eu coloco é muito num lugar de poder compartilhar um pouco do que eu entendo e da forma como eu vejo o mundo, mas para mim é muito importante que todo mundo que possa ler, possa ouvir, tenha esse lugar de entender que eu estou falando a partir de um lugar e cada pessoa vai ter sua própria construção e aí você poder exercitar de fato essa autonomia de pensar o que faz sentido, ligar um ponto ao outro, também agregar com as tuas próprias vivências e estudos e entender que a gente pode ser dono do nosso pensamento e articular esses saberes e conexões e fazer alguma coisa que faça sentido pra gente a partir daí. Então é esse o convite que eu deixo para vocês de certa forma se identificarem e poder se encontrar com outros desencaixados, mas também se colocar nesse lugar de poder sair daquilo que a gente já tem como algo estabelecido e poder furar esse lugar que é tão compacto. E a gente ter
essa consciência de que a gente tem total capacidade de formular as nossas próprias questões e poder ser um pouco mais dono da sua própria vida, já que tanta coisa nos é tirada, tantas coisas são impostas, tantas coisas a gente sofre por ter outros regendo aquilo que a gente pode ou não pode fazer. Então, que dentro do que a gente pode ter nossa autonomia, que a gente a exerça com responsabilidade, com um olhar crítico, mas que a gente possa tomar um pouco mais a nossa vida nas nossas próprias mãos. Então é isso que eu queria falar. Se você ainda não é inscrito, vou estar esperando aí sua inscrição e até o próximo vídeo. Beijo, até!